Cara, a dor da pessoa era a seguinte: Mike, teve uma aula que você fez de um evento da NLW que quando você movia o scroll da sua aplicação, dependendo da seção onde ele estava, o menu mudava automaticamente. Então, vamos lá. Então a gente vai precisar de um menuzinho, vou criar um menu aqui, vou colocar, vamos supor o A, eu vou fazer de uma maneira bem mais ou meninho, tá? C, D, E. Vamos colocar umas seções aqui, ó, B, C, D, E. Opa, C, D, E. Então aqui nós teríamos algumas seções desse menu, só vou garantir que ele está num posicionamento, pode ser fixo, para ele não sair do lugar ali, pode ser, vamos pensar aqui, vou deixar ele fixo ali e vamos só deixar ele ali no centro, mais ou menos no centro, né? Transforme, translate x menos 50, tá bom. Vou deixar ele ali. E aí, a gente vai fazer as seções aqui. A seção eu posso fazer dentro do main, vou deixar dentro do main, seção. Cada section dessa daqui vai ser um ID referente a o clique aqui, ó, ao Azinho que tem aqui, por exemplo. Então esse é o A, esse aqui vai ser o B, vou fazer mais alguns aqui, C, E, C, D, E. Então vamos lá, pegando as seções, nós vamos colocar uma altura aqui, um height de 100 viewport height para cada um deles. Vamos pegar também o section nth child, vamos pegar odd, ou seja, todos os ímpares, background color, light alguma coisa, bota um light gray, beleza. Deixa eu só arrumar mais uma coisa aqui no body. Vamos tirar aqui o margin. Então eu tô só criando, tô simulando um projeto feio, né? Porque a gente vai trabalhar aqui a ideia do JavaScript aqui que a gente quer trabalhar, não é a ideia da beleza do projeto, né? Acho que daria pra gente colocar um padding top aqui, de uns 2 rem, quem sabe? Tá bem. Então, ó, isso aqui quando eu clicar, o que ele tá fazendo? Ele tá movendo a seção. Tá vendo? Deixei algumas corzinhas diferentes, mas olha esse Azinho aqui, Bzinho, C, D, E, tá bom? Ele tá movendo a seção. O que o meu colega pediu nos comentários é o seguinte: Mike, quando estiver chegando na seção C, aqui ele fique marcado como uma cor diferente. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um active e vamos colocar aqui uma cor aqui. Cara, uma cor feia mesmo, tá? Só pra gente ter a ideia ali. Então, se eu tenho algum elemento aqui que estiver com uma classe ativa, por exemplo, ele só vai estar ativo se ele estiver na seção C. Se ele estiver na seção B, é o B que vai ativar. Então isso vai ficar acontecendo magicamente, só que não é magicamente, né? Com muito código JavaScript. E ele falou assim, cara, como que você fez lá no evento? Então eu quero trazer para vocês como que eu tinha resolvido no evento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é que a nossa window, vou pegar aqui, ó, a nossa window, ela precisa estar ouvindo aqui sempre o scroll. Então é a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver o desafio. Tá bem? E aqui dentro ela sempre vai ficar executando essa função que está escutando ou está prestando atenção no scroll. Então poderia colocar um console log aqui só para a gente poder ver scrolling. Ele está aqui, ó. Sempre que eu estiver fazendo scroll, tá ali, ó. Scrolling, 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 scrolling. Beleza? Por quê? Porque eu vou precisar entender que momento que eu tô da minha sessão, em que lugar da minha sessão que eu tô, para poder ativar ou desativar o link ali. Tá bom? Vou colocar eu tô tentando, pessoal, tô tentando muito começar a fazer as coisas em português para ensinar os iniciantes, pra gente diminuir a fricção do inglês, né? Porque o inglês ele dá um medo, né? Então vou tentar fazer tudo em português, tá? Ativar menu baseado na seção atual, tá bem? Aqui eu passo a seção atual. Pronto. Então vamos supor que eu vou chamar essa função e a seção atual vai ser a seção A, tá bom? A seção A. Que é esse aqui, ó, o ID A. Aqui no CSS, pessoal, a gente pode, no CSS, no JavaScript, o mais antigão da vida, assim, o não estrito, o JavaScript, o dane-se da vida, você pode simplesmente colocar o ID que existe aqui e ele já entende que é essa seção que ele vai estar olhando agora, tipo a seção A. Tudo bem? Nesse momento, a seção atual é a seção A. Então, vamos pensar dessa forma. Então, o que eu tenho que começar a pensar aqui com vocês? Eu imaginei, para fazer esse desafio aquela vez, o seguinte desenho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui na telinha. O que eu imagino é o seguinte. Eu preciso ter meio que... Imagina uma linha virtual que vai estar meio aqui, mais ou menos aqui no meio. Tá bom? E ela vai estar sempre olhando o quê? A seção do momento. A seção do momento, ela tem que ter algumas características. Mostrando aqui para vocês. Ó, ela tem que estar... O topo, vamos imaginar que o topo tem que estar mais ou menos aqui e o bottom mais ou menos aqui. O que vai acontecer quando ela começar a mexer? Quando ela começar a mexer, no momento que ela passar dessa linha imaginária aqui, eu já quero que ele pegue a próxima seção, tá bom? Eu já quero que ele comece... A próxima seção ela vai estar meio coladinha, então a próxima seção vai estar chegando na linha. Vou até mudar aqui. Tudo bem? Então eu quero uma linha imaginária e eu quero ficar observando essa linha imaginária, ela vai estar ali sempre. Eu quero ficar observando se a seção atual, ela está presente, olha só. Vamos até pegar aqui e colar essas duas. Se a seção atual, o início dela está aqui, acima da linha virtual, ou linha atual, essa linha louca aí, e que o final da seção esteja abaixo da linha. Porque quando o final da seção passar da linha, eu já entendo que já está no início da próxima seção e aí eu já posso mudar o menu. Tá tranquilo assim? É a questão da explicação, né? A gente vai ter que colocar isso em código.
Então eu vou precisar olhar toda a minha janela, eu tô vendo o scroll acontecendo. Passou aqui, e no momento, o A, por exemplo, que é o que a gente tá olhando, ele já vai estar assim, ó. Então já vai estar ativado o A. No momento que acabar o A aqui, vai entrar o B. Aí ele vai ter que mudar o menu lá no B. E aí ele vai estar mexendo aqui. Até que ele passe daqui e aí já ative o C. E assim vai. Eu acho que a explicação via desenho tá bem simples, só que agora, obviamente, a gente precisa colocá-lo no código. Tudo bem? Então como que eu imagino? Eu vou colocar assim uma linha alvo, eu colocaria em inglês tipo target line, alguma coisa assim, então eu tô tentando traduzir em português. E aqui, sempre que eu mexo no scroll, eu tenho, por padrão, já aqui o scroll Y. Ele fala pra mim qual que é o número, qual que é a localização do meu scroll Y, meu scroll geralzão. Esse scroll aqui, geralzão. No caso, o deslocamento Y dele, o deslocamento vertical. Tudo bem? Então, eu vou pegar o deslocamento, então ele meio que vai pegar assim o carinha daqui pra gente, e a gente vai fazer o quê? A gente vai somar com a altura que nós temos na nossa janelinha inteira, e nós vamos dividir por 2. Isso vai criar pra mim, essa linhazinha alvo, eu não consigo ver, eu não consigo mostrar elas pra vocês, tá bom, pessoal? Mas a linha vai estar mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui no meio. Mas é a linha que eu desenhei pra vocês, tá tudo certo? Ó, a linha que eu desenhei pra vocês vai estar aqui. Pronto. Essa é a linha alvo. Vou até diminuir um pouquinho, mas eu espero que vocês consigam ler aí. Bom, uma vez que eu tenho isso daí, eu preciso ver se o topo da minha seção, ele já passou da linha alvo, certo? Então vamos lá. Topo, seção. Topo, seção tá ok, né? Topo, seção tá... dá pra entender, né? Então eu vou pegar aqui a seção atual, offset, top. Aqui eu pego o topo da minha seção. Eu também vou precisar ver qual que é a altura inteira da minha seção, porque tudo isso são dados para eu poder imaginar aqui, ó, tudo isso são dados, né? O topo da seção, qual que é a altura dela inteira, eu preciso pegar também. São dados necessários aqui, né? Então vamos pegar também a altura da seção. Ou altura seção, acho que dá. E vamos colocar a seção atual. E aqui a gente coloca um offset height. Isso pega a altura da minha seção. Tudo bem? Então, só para eu ver se tá aqui certinho. Topo, vamos fazer assim. Topo seção. E aqui vamos colocar altura seção. Eu sei que eu tô falando da seção A apenas. Eu só vou colocar para ver se tá funcionando mesmo, né? Vou tirar aqui. Ó, tá ali. Então o topo do A, pessoal, é o 0, obviamente. Bem tranquilo, né? Começou no 0. A altura da seção A, nesse caso aqui específico, ela está em 475. Agora vamos fazer o seguinte. O B, qual que é o topo do B? Você imagina que não vai ser 0. Porque, olha, vamos voltar no desenho? O 0 é aqui. O A, o topo do B, ele vai estar após o 475, se não tiver 475. Porque pode ser que esteja em 475, eu acho que ele está imediato ali. Mas para eu tirar a prova, eu mudo isso aqui para B, tá bom? Vou limpar aqui e vamos ver, agora a gente está falando do B. Ó, o topo do B é 475, porque é o final do A. É bem em cima mesmo. E por um acaso, também tem uma altura de 475. Se eu colocar o C, o que você vai imaginar? Se a altura, olha só que louco, né? Se a altura do A, do B, todos estão 475, horas. O topo do C provavelmente é 475 vezes os 2 que acabou de passar ali. Provavelmente. Vamos ver? Isso aqui é só para você entendendo ali em código, ó, 491. 451, mais ou menos, né? 475, deve ter alguma coisinha quebrada aí no meio, que deveria ser 450, mas tá ok. Tá pertinho, pelo menos. Deve ter alguns números quebradinhos no meio. Mas tá bom, a gente tá trabalhando a seção A. Então o que eu quero ver com isso, né? Por que eu tô pegando esses dados, essas informações? Porque no desenho, eu falei pra vocês que em algum momento eu preciso ver se o topo do A, ou do B, ou do C, não sei, passou da linha alvo. Não é isso que eu tava falando? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar em português mesmo. Topo seção chegou ou passou da linha alvo. Pronto. Bem aportuguesado mesmo. Então se a linha alvo chegou ali, né? Está acima ou igual ao topo da seção. Então isso ele vai falar para mim sempre. Ó, vou colocar aqui no console log. Eu já sei que ele só vai me responder verdadeiro ou falso. Mas ele vai responder verdadeiro ou falso do que mesmo? Se chegou ou passou da linha alvo. O A. Pergunto para vocês, antes de eu fazer a rolagem aqui. O A, chegou ou passou da linha alvo? Qual que é a resposta até agora? Eu imagino que você tenha acertado. A resposta é sim, obviamente. A linha alvo está aqui no meio. O topo já está lá no 0, já está lá em cima. Então é true. E o B? Agora eu pergunto o B. O B já chegou ou passou da linha alvo? A linha que está aqui no meio? Aquele topo do B. Ó, desenho de novo. Desenho sempre para dar mais clareza. No primeiro momento o A já passou, né? Porque a linha alvo está ali, o A passou. Legal. E o B? O B não. O B eu vou precisar rolar até o momento que ele vai virar... Ops, passou. Até o momento que é verdade, ele passou da linha alvo. Tranquilo? Vamos fazer? Ó, rolagenzinha, falso, não passou. Vamos descobrir agora onde está a nossa linha alvo finalmente, tá? Puf, passou. A linha alvo tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. Passou, voltou. Tranquilo? Então, nesse exato momento, eu já tenho uma das condições que eu falei. Então, uma das condições é passou da linha alvo.
ou chegou na linha-alvo. Baita, já tenho isso. Peguei os dados que eu precisava, que é a altura do cara e tudo mais, ou melhor, o topo do cara. Mas para que eu vou precisar da altura nesse momento, né? Nesse momento eu preciso só saber qual é o tamanho, então, dessa minha caixa atualzinha ali, o tamanhozinho dela, que nesse caso está dando 475 na hora que a gente estava mexendo aqui, mas ele muda toda hora, então eu preciso fazer com que o cálculo aqui, a matemática das coisas aqui, faça isso para mim, tá? Então eu vou fazer com que a seção, eu já tenho a altura dela, eu vou falar assim, ó, a seção ela vai terminar, ela termina em, vamos lá, pegando o topo da seção com a altura da seção. O que é isso? Seção termina em. É isso aqui, ó. Eu tenho o topo mais a altura, ela termina aqui. Então eu já sei que já vai chegar o próximo. Pro B, eu vou ter o topo dele, que estava lá no nosso cálculo 475, mais a altura dele, que era para dar 950, mas deu 951, para eu saber que finalizou. E por que eu preciso tanto saber onde finalizou? Ora, porque a próxima lógica que eu preciso é passou. Ó, o finalzinho dela passou da linha-alvo, é a próxima lógica que eu preciso. Por isso que eu estou colhendo agora essa informação. A sessão terminou ali, tudo bem? Para eu ter então essa próxima lógica que eu preciso. Que seria mais ou menos... O que eu poderia pensar aqui com vocês? Vamos pensar assim, o topo, bottom, fundo final. Vamos chamar de final. Final da sessão passou da linha-alvo. Tá bem claro, né? Então eu vou ter a minha sessão que terminou em... Ela tem que estar abaixo ou igual à linha-alvo. Então essa segunda informação da minha lógica. Vou colocar aqui, direto no console log, final da sessão passou da linha-alvo. Então vamos lá. Então vou primeiro perguntar para ver se a gente entendeu. Nesse momento, o Azinho ali, ele passou da linha-alvo? Nós temos a linha-alvo. Ele passou da linha-alvo? Qual que é a resposta? O que você respondeu? Muito bem, se você respondeu não, parabéns. Obviamente ele não passou ainda, mas ele vai passar. Então primeiro é falso, 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 falso. Quando ele chegar lá na linha-alvo, ele vai avisar que ele terminou. Deu erro. Deu erro. Final da sessão passou da linha-alvo. A sessão, ela vai terminar, ela vai pegar o topo da sessão e vai pegar a altura da sessão. E ali eu vou saber que ela terminou. Então deixa eu pegar primeiro aqui, ó. O que eu faço, né? Quando eu tô meio bugado assim, eu vou linha a linha. Então, sessão termina em pra ver se eu tô pensando certo, né? Então a sessão termina em, ele tem que me dar um número aqui, tá? Ah, obrigado, meus queridos. O Will falou ali, ó, eu tô usando a seção B. Muito obrigado, meus amigos. Tudo bem, eu ia acabar descobrindo, indo debugar. Então, o que eu faço? Quando pra mim não tá claro onde que eu errei, eu esqueci que eu deixei o B ali, eu ia linha a linha, a sessão termina em, ele ia me dar um número alto, aquele 900 e pouco. Aí eu ia falar, opa, pera aí. Aí eu ia olhar isso daqui e ia perceber. Mas beleza, obrigado, lindos. Então agora sim, quando ele passar da linha alvo, true. Ali, pronto, chegou. True aqui embaixo, tá? Então ele chegou na linha alvo. Suave, pessoal. Então, eu tenho as minhas duas observações lógicas que eu preciso aqui. O meu topo tem que estar acima da linha-alvo e o fundo dele tem que estar abaixo da linha-alvo. Suave na nave. Então, eu vou separar mais... Agora a lógica final é juntar essas duas informações e aí eu vou chamar ela tipo... Eu colocaria em inglês section boundary. Pronto. Eu colocaria assim, ó. Limites da seção. Então, os limites da seção, na verdade, é o topo da seção, né? O topo, ó. Topo, seção, chegou ou passou e, então são duas coisas que a gente está vendo aqui, e o final da seção não passou da linha-alvo. Então, ó, exclamaçãozinha no começo, não passou da linha-alvo. Beleza? Aqui eu tenho os limites da minha seção. Vamos ver? Vamos tirar a prova agora. Console log, limites da seção. Tudo que eu quero ver é o seguinte. Enquanto o A tiver é o A que a gente tá vendo, né? Deixa eu ver. É o A. Enquanto o A tiver ali nos limites da seção, ele vai ficar falando verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Quando acabar o limite da seção, ele vai avisar. Então nós temos uma lógica ali, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Quando acabar os limites da seção, falso. Já não tá mais em evidência. Então o Azinho, ele já deixaria nesse momento de estar marcado como, olha, essa é a seção que eu estou, que é o A. Ele já não estaria sendo observado. Então isso vai servir para qualquer um deles. Vamos colocar no Czinho agora. Vamos chegar lá no C, tá? Então, ó, A, falso, B. Vamos ver se o C vai começar a entrar na seção. Então, mais ou menos aqui, né, que a gente tinha visto, ó. Puf, entrou na seção. Uma classezinha tá ativo, não tá ativo e etc. Agora eu preciso pegar o item do menu. Eu preciso pegar o item do menu que tem a ver com essa seção aqui. Olha só como que a gente vai fazer isso. Você consegue ver pelo href que a gente tem o ID da seção aqui. A seção, a gente tá pegando ela aqui, ó. Vem comigo. Aqui a gente tá falando que é a seção C, tudo bem? A seção C. Como que eu faço? Essa é a pergunta. Como que eu faço para eu pegar o item do menu que está referenciando essa seção? Olha que legal. Vai funcionar assim, ó. ID da seção é nesse caso, seção, só para garantir, né? Seção atual, get attribute. Vamos pegar o ID aqui, só para garantir. Temos o ID dele. O ID dele, nesse caso, é o C. É o C, que tá ali que a gente colocou. Fantástico? Agora eu preciso pegar o item no menu. Item do menu.
Isso aqui é muito massa, tá? Document, Query Selector. Query Selector, ele vai buscar por alguma coisa. No nosso nav, nós temos um A, e aqui vem a sacadinha, vou até colocar com o template literals, porque eu preciso fazer uma interpolação de dados aqui. Aqui vem uma sacadinha muito legal do CSS. Um tipo de seletor que ele fala o seguinte, ó. Você vai pegar pelo atributo href e você vai pesquisar lá dentro, olha que louco, asterisco igual, você vai pesquisar lá dentro por alguma coisa que tenha ID da seção. Por isso que eu não vou poder fazer, obviamente, eu não posso fazer apenas um A, porque se aqui por acaso for, sei lá, abacate ou abacate, ele vai encontrar um A aqui, e se ele encontrar um A aqui, ele vai bugar tudo. Então eu não posso fazer A, B, C, D, E, não posso, tá? Isso aqui é ruim, bem ruim isso aqui que eu tô fazendo. Mas é só a nível didático, porque nesse momento nenhuma dessas letrinhas estão se repetindo. Mas o ID eu preciso tomar muito cuidado como que eu estou pesquisando ele. Mas aqui eu estou basicamente me referindo dessa forma. Cara, pesquisa ali dentro se eu tenho uma referência aqui dessa forma, tá bem? Eu poderia ser um pouquinho mais explícito, talvez? Talvez, talvez, tá? Vou até colocar assim, ó. Eu vou colocar a hashzinha, porque talvez a hashzinha ele vai encontrar nessa sequência, hashzinha A. Talvez. Vou até fazer o teste depois, o experimento depois, tá bom? Por enquanto eu vou deixar 100, depois eu volto para fazer o experimento. É como se fosse um regex, tá? É como se fosse Saulo. Mas por ser CSS, não é bem um regex, mas ele trabalha fazendo uma pesquisa ali por esse carinha. Aqui eu já tenho o item do menu. Vamos tirar a prova? Console log, item do menu. Vamos ver se a gente tem ele mesmo. E ele irá primeiro mostrar para mim ali, olha ali, tá ali, o Czinho aparecendo. Então a prova que eu queria tirar é a seguinte. Vamos ver se aqui, se eu colocar BA, AC, e aqui eu colocando A, se ele vai dar uma bugadinha para mim ou se ele vai pegar o primeiro. Eu acho que primeiro ele vai pegar o primeiro, né? Ele vai pegar o primeiro A. Então vamos mudar aqui uma coisa. Vamos mudar aqui para AA. Não vai dar. Esse aqui é o primeiro. BA. AB. Pronto. Aqui, ó. AB, BA. E aqui eu vou colocar B. Deixa eu ver se ele vai pegar o primeiro. Ele não deveria pegar o AB. Ele deveria pegar o BA. Ó, e ele pegou o AB, como eu falei. Tá vendo? E se eu colocar o hashzinho aqui? Se eu colocar direto o hashzinho. Aí ele já tem um erro. Muito interessante. Aí ele não aceita o hashzinho. Nem se eu escapar. Vamos tentar fazer um escape aqui. Nem se eu escapar nessa questão. Então nós precisamos prestar muita atenção aqui. Porque, obviamente, ele não está pegando o BA. Ele está pegando o AB porque, para ele... Nesse momento aqui, ó, que a gente passou apenas B, é isso. Agora, obviamente que a gente vai fazer o ID, presta atenção, isso é muito importante. Esse ID, ele sempre vai referenciar o mesmo nome que tem aqui, sempre. E aí a gente não tem mais erro. Então, se eu fiz isso aqui, ó, agora a gente não tem mais erro. Vai batata, ele sempre vai pegar o certinho ali, que no caso não é B, porque é BA agora o nome dele, né? O nome dele agora é BA. Então ele sempre vai pegar certinho, tá bom? Então muito cuidado na hora de escrever isso daqui. Obviamente, você vai já escrever isso certinho, porque você quer clicar e você quer que ele movimente o cara. E se você quer fazer isso daqui é chamado de âncora no HTML, você precisa sempre linkar o ID que você quer. Então, perfeitamente, você sempre vai estar acertando nisso. Só mantenha a atenção, tá bom? Bom, agora que a gente já tem o item do menu, pessoal, a ideia é muito simples. Eu quero ver se ele está nos limites da seção. Se ele estiver nos limites da seção, eu pego o item do menu, na lista de classe dele, eu vou adicionar o Active. E antes disso, tá bom? Porque antes disso eu sempre vou tirar, sempre, do item do menu, eu sempre vou remover do class list. Todo e qualquer ativo tiver, eu vou remover. Sempre. Enquanto estiver nos limites da seção, ele vai adicionar pra gente. Se não tiver no limite da seção, ele vai remover da gente. E aí, eu posso só ver o seguinte. Vamos começar com o nosso Azinho. O Azinho é Active que eu coloquei, e aqui o Active, beleza. Se eu quiser que ele já comece ali, eu vou só fazer uma engenharia aqui para ele começar direto, tá bom? Faz o seguinte, const on scroll, adiciona essa função, e aí no Windows scroll, on scroll, e aqui a gente só roda o on scroll a primeira vez. On scroll a primeira vez. Aí ele já começa para mim com o Azinho ali marcado. Então quando eu sair do Azinho, ele vai tirar a marcação, tá vendo? Quando eu voltar no Azinho, voltou a marcação. Tirei, voltou. Agora eu quero fazer para cada um deles, né? Eu vou fazer de uma maneira bem burrinha, que a gente fala. Vou fazer manual para cada um deles. Só pra gente explicar aqui, mas você poderia fazer um loop aqui, tá? Faz um loop observando os elementos do menu. Mas vou fazer na mão mesmo. Olha só que legal. Ó, vai virar B, vai virar C quando chegar, C, vai virar D quando chegar na linha, vai chegar E. E aí a gente pode fazer dessa forma aqui, tá tudo certo, ó. Mudando ele aqui, tá tudo certo, tá bom? Mas ele muda sozinho todas as vezes que a gente alterar. E a grande sacadinha que a gente tinha feito lá era mais ou menos assim, a gente tinha feito uma seção, era bonito, né? Então a gente tinha feito um home, um sobre, aqui home na verdade a gente tinha feito início, eu acho. Um sobre, o que mais que tem aqui? Depoimentos, sabe? Depoimentos. A gente tinha feito aqui serviços, a gente tinha feito contato, por exemplo, contato. Então era um menuzinho, esse aqui tá bem feinho, vamos fazer aqui um display, possível um display flex nele, um gapzinho de um rem, pode ser? Só para ficar menos feio. Então a gente tinha feito algo semelhante a isso, ó. Então era bacana, ele ia mudando assim, era mais bonito, obviamente,
mas é bem bacaninha, porque daí eu sei que eu estou lendo a sessão sobre. Eu sei que eu estou na parte da sessão de depoimentos, eu sei que eu estou no serviço. Foi uma maneira que nós fizemos nesse evento no passado, um pedido de um colega, ok? Um pedido do colega, e tá aqui a lógica que nós usamos lá naquela época. Foi algo semelhante a isso, pode não ter sido exatamente isso, mas foi na NLW onde a gente falou de um negócio de cabeleireiro e outro que a gente falou de um negócio de médicos, página de cabeleireiro, página de médico, tudo isso tem dentro da plataforma da Rocket City, é só buscar lá NLW Origin. Como que eu buscaria aqui até com vocês, caso vocês queiram assistir depois, rocketcity.com.br, para quem é aluno, já tem acesso a tudo isso daqui. Escreve Origin aqui na pesquisa, Origin, dessa forma, e aqui você vai encontrar algumas coisas, ó, NLW 8 Return e o 6, quando eu tiver aqui o número 6 também, tá? Foi nessas duas que a gente fez. Aqui não tá aparecendo, mas no NLW 6 e o NLW 8. Então, nesse caso aqui, desse 8, você já encontraria também essa estratégiazinha que a gente aplicou. É divertido, foi legal de fazer, tem várias coisas pra gente aprender aqui nesse videozinho. Eu espero que você tenha gostado, te vejo no próximo, deixa seus comentários, seu like, valeu por seguir nós, é nóis.